Olá! A ciência vem lutando contra o tempo para encontrar soluções terapêuticas ou farmacológicas para ajudar no tratamento da Covid e reforçar ainda mais a imunização da população. Uma das soluções mais aguardadas é a conclusão dos estudos e liberação do soro anti-Covid. Para entendermos melhor sobre o uso, os efeitos e as questões legislativas relativas ao soro anti-Covid, o Ideias e Debates de hoje recebe a deputada Janaína Pascoal, do PSL, uma das mais entusiastas desse tema. Seja bem-vinda, deputada. Eu que agradeço a oportunidade. A gente recebe também a responsável pelo estudo do soro no Instituto Butantan, a diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan, doutora Ana Marisa Chudzinski Tavassi. Doutora, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Olá, muitíssimo obrigada pela oportunidade, prazer. Deputada, a senhora vem defendendo a agilidade no processo de pesquisa e liberação do soro anti-Covid e vem defendendo com muita garra isso, tanto presencial aqui na Assembleia quanto nas suas redes sociais. Por que a senhora resolveu abraçar o soro anti-Covid? Logo que começou toda a discussão sobre a vacina, eu já iniciei um trabalho próximo do Instituto Butantan para acompanhar o desenvolvimento, entender as questões de segurança. E depois de várias reuniões e troca de ofícios, eu fui fazer uma visita presencial ao Instituto. Isso foi, se eu não me engano, 16 de dezembro. E passei longas horas dentro do Instituto para conhecer toda a produção. Durante esta visita, os cientistas que me receberam anunciaram a existência desse soro. Quando eu fiz a visita, já havia 2.000 ampolas do soro anti-Covid. E eu fiquei muito encantada, né, porque o soro ele tem uma diferença com relação à vacina. A vacina tem o potencial de prevenção. Né? Você aplica a vacina numa pessoa sã, para ela desenvolver os anticorpos, para ela não pegar a doença ou se pegar numa modalidade abrandada. O soro, não, o soro vai ser aplicado a pessoas que já estão doentes. Né? Estamos aqui com a mentora, né, dessa grande descoberta, ela vai explicar melhor, mas os soros já contemplam os anticorpos para que essa pessoa possa combater a doença. Então, a importância do soro, né, é muito grande, sobretudo por se tratar de uma doença nova, de uma doença traiçoeira, de uma doença que muda, né, de características e se manifesta de maneiras diferentes a depender do ser humano que afeta. Então, o soro tem muito a ver com cura, né? Claro que nós não estamos dizendo que será a cura, que será a panaceia, mas na medida em que foi desenvolvido por um grupo de cientistas, num instituto que é referência em soros, né? O Butantan é referência não só no Brasil, mas no mundo em soros. Eles utilizaram a tecnologia para o desenvolvimento do soro antiofídico, né, que é reconhecido por todos, que a Anvisa foi criada depois e recepcionou esse soro e deu todo o aval. Então, assim, desde o momento que eu descobri a existência do soro, que eu venho trabalhando por essa aprovação, oficiando o próprio Butantan. Fui muito chata com o próprio Butantan, porque eu ficava assim, já mandaram os documentos, oficiando a Anvisa, telefonando para a Anvisa. E por quê? Por entender que as exigências que foram feitas pela Anvisa, e com isso não é uma crítica, é uma discussão saudável, né, respeitosa, foram exigências que podem e devem ser feitas a laboratórios que estão desenvolvendo novos fármacos para fins de venda, vamos dizer assim, numa situação de normalidade. E o objetivo do Butantan era começar a testar esse soro e tem aqui um ponto muito especial que, ao testar, já estará tratando, né? E nós estamos em meio a uma pandemia com um número enorme de pessoas internadas nas mais diversas fases da doença
pessoas com comorbidades, sem comorbidades, com doenças crônicas, com características etárias muito diversas, o que viabiliza, o que favorece, né, a realização desses testes numa velocidade que uma situação de normalidade não nos daria. Então, me parece que faltou a Anvisa, né? Agora liberaram, quero até entender, estou feliz de poder ouvir a professora, que ela vai poder explicar o que foi liberado exatamente, mas agora liberaram, e eu entendo que poderiam ter liberado até antes, né? E fui muito criticada aqui na casa, porque as pessoas disseram que eu estava contra a ciência, e na verdade nós estamos trabalhando pela ciência, né? Mas aqui é só o meu entusiasmo, vamos ouvir quem entende, que é a professora Ana Marisa, que nos honra com a sua presença hoje. Doutora, o que é? Eu queria que a senhora contextualizasse quem está em casa, o que é o soro anti-Covid e quais são os resultados que vocês alcançaram na pesquisa até aqui. Eu sei que alguns detalhes da pesquisa provavelmente são sigilosos ainda, mas o que a senhora puder falar para a gente entender melhor sobre a pesquisa, a gente agradece muito, porque é muito importante a gente ouvir a ciência sempre. Bom, eu senti muito prazer já de ouvir a deputada falando sobre o soro, ela sabe tudo sobre o soro. Então, é muito gratificante, é real, é muito gratificante ouvir uma pessoa que está batalhando na política falando de ciência com essa propriedade. Então, eu lhe agradeço muito, deputada, por estar defendendo isso. Eu acho que a ciência tem que estar muito perto realmente da política e lhe agradeço. Assim, o soro, apesar do Butantan, né, embora o Butantan tenha 120 anos de experiência na produção de soros, a gente não pode negar que isso é um produto novo, né? Então, ele sai de um antígeno que foi isolado aqui no Brasil, né, de paciente brasileiro, e seguiu todo um processo do desenvolvimento de um novo produto. Então, nós não pulamos nenhuma etapa, a gente seguiu os guias do desenvolvimento de um produto novo. E, como bem disse a deputada, o que é, né, o soro? Então, esse vírus foi isolado em colaboração com a Universidade de São Paulo, que as colaborações são muito importantes nesse momento, né? E ele veio para o Butantan e ele foi produzido em quantidade, num laboratório que tem um nível de segurança, porque você não pode trabalhar com esse vírus num laboratório que não tem um nível de segurança importante para manutenção e contenção, né, do vírus lá. Então, produzimos uma grande quantidade, aí estudamos esse vírus para entender quais eram as proteínas que estavam presentes. Primeiro a gente inativou o vírus. Uma nova colaboração com o IPEM, porque, veja, nós não podemos sair de um laboratório de segurança carregando um vírus e levar o vírus para um outro lugar. Então, a gente ativou por radiação, também foi uma inovação e uma linda colaboração com o IPEM. E aí, a partir disso, a gente realmente estudou esse vírus. As proteínas que estavam presentes, se o fato de irradiar o vírus teria perdido alguma coisa. E depois estudamos se ele era capaz de produzir anticorpos em pequenos animais, primeiro em camundongos, cabras, e em seguida vendo se esses anticorpos eram capazes de neutralizar o vírus ativo. Né? Como eu falei, a gente usou o vírus inativo e tínhamos que ver se os anticorpos seriam capazes de neutralizar os vírus ativos. E sim, tudo isso funcionou muito bem. Aí nós passamos para um processo, né, de, lá na fazenda do Butantan, seguir a rota que nós sabemos fazer muito bem, né, que a instituição sabe fazer muitíssimo bem, que é a produção do soro heterólogo nos cavalos. Por que cavalo? Porque é o que nós sabemos fazer, porque a gente tem uma fazenda, porque são animais de grande porte, porque tem um volume de sangue grande, que você pode retirar o plasma e não vai espolhar o animal, né? E aí esse plasma, então, acompanhamos toda a produção desse anticorpo, continuando vendo se ele era capaz de neutralizar o vírus. E então esse plasma veio para o Butantan, entra na fábrica e é processado com todo o rigor de qualidade, como bem disse a deputada, dos outros soros que a gente faz aqui na instituição. Em terminando isso,
Claro, são imunoglobulinas como as outras imunoglobulinas, mas produzidas para este antígeno específico, que é o SARS-CoV-2, né? Então, nós partimos para uma etapa, foram feitos todos os testes de controle de qualidade de acordo com os guias, né? Guias internacionais, Anvisa, FDA e tudo, né? Que preconizam, e para um novo produto, e também fizemos ensaios pré-clínicos, então, para verificar a não toxicidade desse material, desse soro, em 2 espécies de animal. A gente utilizou camundongos e coelhos e determinou até quanto a gente pode injetar, né, dessa proteína em pacientes sem ocasionar toxicidade. E ainda mais, que foi uma exigência, então, da Anvisa, nós fizemos novamente uma colaboração com o pessoal da USP, com o professor Dorigon e com a doutora Ana Márcia Guimarães, e fizemos um teste de desafio. Então, o que significa isso? Significa produzir a doença no animal e tratar e verificar que esse produto ele minimiza, né, os efeitos do vírus, ele resolve de alguma forma a doença. Então, tudo isso foi realizado, os resultados sempre foram muitíssimo bons, e por isso que a gente ousou a imaginar que esse soro poderia ser uma das alternativas para o tratamento, porque mesmo que em animais, os animais, a gente não tem um modelo perfeito que vá resolver, que repercute exatamente o que é a doença no ser humano, os efeitos ocasionados pelo vírus nas vias aéreas, no pulmão dos animais, ele é muito evidente. E você vê a reversão disso após o tratamento, te dá muita esperança. Então, com isso feito, foi desenhado, então, um ensaio clínico, né? E, novamente, é muito importante o ensaio clínico. Todas as fases do ensaio clínico, elas são muitíssimo importantes. Por que elas são importantes? Porque é o que vai determinar que depois a gente possa usar esse soro de uma forma mais ampla, né, para a população. Então, o ensaio foi desenhado de fase 1, 2, 3, como para um novo produto. Então, eu volto a dizer assim, a gente tem uma experiência, né, não é charlatanismo também o soro, porque o que é, então, no fim, né, esse soro? Como bem disse já a deputada, você pega um agente patogênico, imuniza um outro organismo, esse organismo produz para você o anticorpo e você trata quem está acometido daquele micro-organismo com o anticorpo pronto. O que se espera? Se espera uma ação muito rápida. Ele deve chegar e bloquear o efeito daquele micro-organismo, daquele agente patogênico imediatamente. Então, para a situação que nós estamos vivendo, né, com essa quantidade de pessoas infectadas, nós ainda não temos condição de imunizar a população inteira, e mesmo que tivesse, existe uma parcela da população que não responde, né, que não será imunizada. Então, nos parece que é uma grande alternativa, oferecer algo que bloqueie e que evite ou que diminua o número de pessoas que vão ser internadas, o número de pessoas que vão para UTI, o número de pessoas que vão precisar de oxigênio. Então, essa. Agora, a soroterapia é uma coisa muito conhecida, né? Eu digo, não é charlatanismo nenhum. É conhecida, pelo menos, só nós no Brasil produzimos isso há 120 anos, né? Então, com grandes resultados, né, para várias doenças. A senhora está falando de esperança, doutora. Com certeza o que a senhora diz é esperança. Deputada, a senhora protocolou uma emenda ao projeto do deputado Vinícius Camarinha, o projeto da vacina, né? E que o projeto do deputado autoriza o uso da vacina anti-Covid na rede pública. Com a aprovação do projeto e da emenda da senhora, vai ser possível que essa profilaxia chegue para todo mundo, para todos os pacientes? Quer dizer, já é uma política pública que garante aí o soro no estado inteiro?
Então, só para a gente poder mostrar qual é o estado da arte, né? Vários colegas apresentaram projetos na casa para autorizar o governo do estado a adquirir vacinas, ou seja, não esperar a aquisição pelo Ministério da Saúde. Eu gostei, dentre os projetos, gostei do projeto do colega Camarinha, que me pareceu o mais completo. Aí, nós temos um prazo aqui na casa de 5 dias para mudar, fazer alterações nos projetos dos colegas. O que eu fiz? Eu aproveitei o projeto dele, fiz alguns ajustes e incluí um artigo autorizando o uso do soro anti-Covid em pelo menos um hospital de referência, com verificação dos dados, ou seja, já iniciar, né? Isso foi. Essa semana foi tão intensa, né? Mas isso foi ao longo de uma semana inteira, e nós fomos surpreendidos. Aí houve reuniões, congressos de comissões, debates, ofensas, críticas aqui internas, e nós fomos surpreendidos com autorização pela Anvisa, né? Para um uso, pelo que eu entendi, aqui eu gostaria, Melissa, de aproveitar essa oportunidade valiosa de pedir para a professora explicar o que foi exatamente que a Anvisa autorizou, porque está escrito assim, que ela autoriza, mas tem a condição. Esta condição tem que ser cumprida durante ou ainda temos que apresentar alguma coisa para poder usar? A minha pergunta é muito objetiva. Já podemos iniciar o uso deste soro para, observando os resultados, enviar paralelamente para a Anvisa esses dados, os documentos que ela ainda quer? A gente já pode usar o soro? Que meu desespero é esse, entendeu? Eu não quero mais esperar. Então, se a Anvisa autorizou, de certa forma, perde o sentido brigar pela aprovação do projeto aqui. Se a Anvisa autorizou mais ou menos, eu vou continuar brigando. Por isso que eu preciso saber, objetivamente, professora, o que foi que a Anvisa permitiu que o governo do estado e o Butantan, o que permitiu que seja feito efetivamente. Posso responder, então? Pode, por favor. Não, a Anvisa autorizou, nós apresentamos para a Anvisa um ensaio clínico, um desenho de ensaio clínico, né? E o que nós, ainda não foi oficializado aqui o documento, né, que nós recebemos da Anvisa, mas basicamente são algumas dúvidas que a gente está respondendo já, de documentação, da parte de produção, tudo isso, porque desde os primeiros soros que a gente fez, tem várias mudanças aqui, né, de guias e etc. Então, a Anvisa, ela está sendo companheira, na verdade, nesse processo final. O resultado deles foi em 24 horas do momento que a gente entregou a última resposta, e eles nos passaram uma série de dúvidas que eles deixaram, inclusive, numa proposta de cronograma que a gente possa entregar, dizendo quando que nós vamos responder, porque não são coisas que vão impactar diretamente com o ensaio em si. E algumas dúvidas que estão sendo respondidas pelo pessoal do ensaio clínico a respeito do teste em si, mas eu não acredito que vá impactar em demorar mais esse ensaio clínico, porque da mesma forma que está nos dizendo, nós também temos uma ansiedade muito grande que o ensaio comece. Né? Porque por tudo que aconteceu, pela experiência de tantos anos, pelo que a gente sabe de soroterapia, então é um cumprimento de tabela agora, de documento, mas de resposta, não são testes, coisas que a gente tem que fazer. Mas então, só para poder explicar, né, na tribuna, que eu prometi falar na tribuna e explicar para a população. Essas dúvidas vão ter que ser sanadas antes da utilização do soro iniciar ou já vai poder utilizar? Não, tem algumas perguntas sobre ensaio clínico que nós devemos responder para eles, mas não é nada absurdo que de dúvida. Antes de começar o ensaio clínico, porque são dúvidas específicas. Existem algumas outras dúvidas de processo, de entendimento, porque, como eu te falei, é um desenvolvimento. Então, processo de inativação, por exemplo, não é o mesmo que a gente utiliza corriqueiramente. Então, algumas dúvidas que ficaram,
que a gente vai explicar, que não impacta diretamente no início do ensaio clínico. São coisas que a gente tem um tempo, nós vamos dizer no cronograma, ó, nós vamos responder isso em tanto tempo, né? Como é desenvolvido? É isso, é um produto, não adianta achar que não é um produto novo, é um produto novo que tem suas peculiaridades e que, inclusive, existem testes que terão que ser incorporados, né? Na própria instituição. Então, isso nós temos um tempo para resolver. Eles não vão nos impedir de iniciar o ensaio clínico por conta desse tipo de coisa. Agora, algumas coisas muito pontuais de dúvidas sobre o procedimento do ensaio clínico que está sendo respondido, dúvida que não foi escrita no documento, dúvida que não foi no protocolo. Isso o nosso pessoal do ensaio clínico deverá responder. Não houve ainda um pronunciamento oficial aqui do Butantan a respeito do que veio da Anvisa. Então, eu também não posso ser leviana de falar alguma coisa que eu não estou sabendo direito. Mas, a princípio, pelo que eu dei uma olhada, não é nada que possa impedir o início do ensaio. Melissa, você me permite fazer mais uma pergunta? Claro, por favor. Professora, eu li uma matéria, né, dizendo que esse ensaio vai ser feito com pacientes COVID, mas que são pacientes já com doenças crônicas, se eu entendi corretamente. Falava até em situações de pacientes com doenças renais, então que iniciariam a utilização do soro, vamos dizer assim, nesse subgrupo de pacientes COVID. Não sei se isso procede, mas se proceder, a minha pergunta, eu vou fazer aqui com muita humildade, pode ser uma ignorância, entendeu? Mas a minha pergunta, quando a gente faz esse ensaio clínico apenas entre aspas, num subgrupo de pessoas que têm uma comorbidade, isso não pode comprometer a análise dos resultados? A minha preocupação é a seguinte, se eu utilizasse esse soro em pacientes com comorbidade, em pacientes sem comorbidade, em pacientes idosos, em pacientes jovens, em pacientes que estão, por exemplo, em ambulatórios, em pacientes que estão na UTI, nós não teríamos mais chances de ter um resultado mais próximo da realidade, da potencialidade do soro, do que usando num único subgrupo? Se for uma ignorância que eu estou perguntando, pode falar, mas é que eu fiquei com esse medo, entendeu? Não é absolutamente uma ignorância. Veja como as dúvidas podem acontecer. Por isso que a Anvisa também nos pergunta várias coisas, né? Na verdade, quando você está fazendo esse tipo de ensaio, essa primeira fase, na verdade, a gente não vai fazer uma fase 1 e depois uma fase 2. No desenvolvimento de um medicamento comum, digamos, eu estou desenvolvendo um remédio para dor de cabeça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro testar em pacientes saudáveis, que não estão com a doença, para eu entender. Depois eu vou passar para uma segunda fase em pessoas que estão doentes, né? Nós vamos fazer uma coisa que é uma fase 1/2, que significa que a gente já vai diretamente tratar pessoas, já vai trabalhar com pessoas que estão doentes. Um desenho que pode ser que tenha mudado alguma coisa, como eu disse, eu não posso falar pela última resposta do ensaio clínico, porque isso não foi feito oficialmente ainda. Mas a ideia, o que é a ideia? É um grupo muito pequeno, por isso que eu volto a afirmar, o ensaio clínico, essas fases do ensaio clínico são muito importantes. É um grupo muito pequeno de pessoas que têm alto risco ou altíssimo risco para desenvolver uma doença grave. Então, isso que está na mídia, né, que tem 2 centros envolvidos, que é o Hospital do Rim e a Faculdade de Medicina da USP, né? Esse é um grupo muito pequeno que nós vamos testar, porque a gente só tem que... O que a gente tem que ver aí? A gente tem que ver que é seguro e qual é a dose que eu consigo dar. Então, se você pensa que você vai estar trabalhando com um grupo que ele é imunossuprimido, ele é um grupo que precisa muito de um tratamento, porque ele não consegue responder a resposta
produzir anticorpos normalmente. Ele está imunossuprimido por medicamentos, por uma série de coisas. Claro que tem uma série de variáveis, mas aí você tem que fazer uma coisa muito homogênea, né? Um grupo mais homogêneo possível. E se você vê efeito nisso, quer dizer, não é que as pessoas têm que estar mal, elas só têm que ter o risco de ficarem mal. Então, se eu testo nesse grupo e eu vejo o efeito, eu expando, logo eu vou para a terceira etapa, eu estou fazendo etapa 1/2. Tá, E aí, nessa expansão, eu tenho já uma quantidade de gente muito maior, e aí eu tenho uma análise estatística importante, né, do que está acontecendo, e também, de novo, a gente vai estar tratando, né? A gente já vai estar tratando as pessoas. E só nesse momento, e por isso tem que ser muito bem feito, nesse momento você pode dizer, olha, agora eu posso expandir para a população geral. É um grupo controlado, porque pense o que significa. A gente não conhece direito essa doença, né? Tudo que ela dá. O que nós sabemos é que o paciente grave tem uma inflamação muito severa, e quando está muito, muito severa a doença, já não é mais só o efeito do vírus, é o efeito da inflamação que está ali, tudo aquilo que pode ser o efeito secundário disso. Então, de verdade, fica muito difícil você fazer uma coisa muito heterogênea num primeiro momento para definição, né? Definir dose, definir... Então, assim, tem uma lógica isso tudo, né? Se eu defino dose para este grupo, que ele é de alto risco a desenvolver a doença grave, eu tenho muita tranquilidade de achar que na população, de modo geral, isso vai funcionar. Entendi. Então, é uma forma de desenho. Você veja que a gente também está até muito interessado e focando a poder escrever um artigo, porque os artigos são assim, quando eles são escritos por parte, né? E às vezes você não entende o todo. A gente chegar a poder discutir isso num artigo que faz o desenvolvimento inteiro, justamente para as pessoas entenderem as estratégias, né? Por que você faz uma estratégia dessa natureza para fazer um ensaio clínico? Perfeito. Então, muito obrigada. Ótimo. É fascinante, com certeza. Doutora, o custo da produção do soro é elevado? E aí eu queria saber se essa é uma terapia que, obviamente, que essa resposta, na verdade, talvez a senhora só tenha daqui a um tempo, quando as pessoas forem começar a receber essa terapia. Mas isso é viável para todo o território nacional, ou seja, para regiões mais quentes, mais frias, é viável para todos? E aí eu estendo para o mundo, né? Se essa é uma terapia também pioneira no mundo, e se poderia outros países adquirir a nossa terapia do Instituto Butantan. São várias perguntas. Bom, vamos lá. Custo, é difícil precisar o custo, porque, de novo, o soro, a tecnologia do soro, como a gente está dizendo de novo, 120 anos, Butantan produz 12 soros, tá no PNI, né? Então ele passa no calendário de imunização do país. Então é viável, claro, soro é uma coisa viável para o território nacional, né? Não exige nada de muito especial para você manter um soro estável. Soro, finalmente, é imunoglobulina. E conhecemos muito bem de imunoglobulina, estabilidade de imunoglobulina. Então, é viável, de norte a sul, leste a oeste, é viável a soroterapia. Porém, veja, como que eu posso falar de custo? Isso, se você quiser saber quanto custa uma ampola de soro, dá para saber na internet quanto é uma ampola de soro. Mas, neste caso específico, veja, a gente está desenvolvendo do zero, né? Então, inclusive, a gente vai ter um ensaio clínico aqui. Então, hoje eu não sei te dizer quanto custa, né? Porque a gente não fechou a conta ainda, né? Então, nós saímos desenvolvendo isso graças a muitas coisas. A gente saiu desenvolvendo sem perguntar muito quanto é que ia custar, no primeiro momento, porque a gente sabe que o Butantan sabe fazer soro, tem infraestrutura para soro. Veja, o valor já acaba, você vai diminuindo o valor do desenvolvimento, né? Nós temos uma fábrica que produz soro. Nós temos os equipamentos, que eu não preciso comprar nada disso. Não preciso comprar os equipamentos para produção de soro.
A gente tem uma equipe especializada nisso, a gente tem um sistema de qualidade pronto, controle de qualidade com a metodologia implementada. Eu tenho a parte da pesquisa. A parte da pesquisa, por sorte, graças a Deus, a gente tem um órgão fantástico, que é a FAPESP, que nos ajuda muito com projetos e que deu, inclusive, a oportunidade da gente direcionar, de alguns projetos, se direcionar para trabalhar na pandemia, que foi fantástico também. E, além disso, a gente tem a sorte, né, de ter a Fundação Butantan, que apoia os projetos institucionais do Butantan. Então, pensa, a gente não teve... E tem os virologistas, né, aqui, e tem as pessoas que são experientes. Eu não trabalhava nunca com soro, né, trabalho com outra coisa. Mas, enfim, nós nos unimos, a gente falou, eu trabalho nesse Centro de Desenvolvimento e Inovação, são 12 laboratórios que trabalham aí, e tem os imunologistas que estão, imunologistas, virologistas. Vamos fazer um projeto e vamos chamar todo mundo para fazer isso. Então, você veja que o valor, o custo, não é a mesma coisa que se eu decidisse fazer isso num ambiente que eu não tenho nada dessa infraestrutura. Uhum. Né? Então, o valor é outro. Então, é claro que tudo isso vai ser diminuído de quanto custou fazer o desenvolvimento dessa tecnologia. Mas é o desenvolvimento de uma tecnologia. É diferente daquele soro que nós estamos fazendo no dia a dia. Inclusive porque eu tenho que fazer. Nós fizemos testes pré-clínicos, nós temos que fazer os testes clínicos, tudo isso tem um acréscimo. Ao longo dos anos, isso tudo é diminuído, isso se dilui, né? Tudo isso no tempo. Agora, num primeiro momento, é mais caro do que aquele soro, aquela ampolinha de soro que a gente já faz? Porque tem um desenvolvimento. Mas é inviável? Não. Né? Não, por que não? Por tudo isso que eu já falei antes, a infraestrutura está aqui, a expertise está aqui, a gente não precisou fazer nada. Eu gosto de falar isso para falar a importância de você ter infraestrutura e preparo para responder rapidamente uma necessidade, né? E esse foi o caso desse soro, quer dizer, assim, tinha tudo, por que não fazer, né? E aí você me perguntou... Se tem condições... se isso pode ser pensado nacional e internacionalmente. Nós não somos o único país do mundo que faz soro. Né? Você tem outros produtores de soro em outros países. Então, você tem produtor no México, na Argentina, na Costa Rica, que são produtores de soro. Todas essas instituições pensaram em fazer soro e fizeram soro também. Qual é a diferença do que nós... Inclusive, a gente tem a FUNED, que faz soro aqui no Brasil também, né? Então, qual é a diferença do que os outros fizeram e o que o Butantan fez? Todos os outros se basearam na proteína S, nessa proteína spike, que é responsável pelo vírus entrar na célula, né? E se direcionaram para isso e fizeram seus soros assim. O único país que já aprovou para uso na população geral, né, agora infectada, é a Argentina. Fez para a proteína spike e já está usando e tem resultados promissores. Assim, de cara, a Argentina publicou dizendo de 45% menos morte, um número mais ou menos parecido com diminuição de internação. Então, isso tudo para nós é um alento, né? É o que a gente diz para a Anvisa também, olha, já estão usando, funciona, entendeu? Então, não há dúvida. O México está em estado ainda fazendo pré-clínico, a Costa Rica também. E qual é a diferença? A diferença é que nós estamos com o vírus inteiro. Então, mais ou menos na mesma... não é porque a Coronavac é com o vírus inteiro, é porque a ideia de fazer com o vírus inteiro é pensando no seguinte: o vírus tem várias proteínas. Essas proteínas, cada uma delas tem uns pedacinhos que estimulam o teu sistema imune a fazer anticorpos contra aquele pedacinho. Então, se a gente puder produzir anticorpos que possam reconhecer o vírus por diferentes partes desse vírus, pode ser que seja uma vantagem. E sim, foi isso que fizemos. E a resposta, a gente ficou pensando, talvez isso seja uma vantagem, inclusive,
em relação a essas variantes que estão acontecendo agora e que a gente está discutindo, né, a gravidade de ter essas variantes. E a notícia boa é que sim, a gente tem feito os testes agora em laboratório e, inclusive, tem visto que esse soro é capaz de neutralizar as variantes que estão por aqui circulando. Então, são diferenças, né, de produtores, de ideias, e que lá no começo a gente não estava pensando em variante, mas que hoje a gente pode dizer, ó, talvez seja uma vantagem. Então, o Butantan está seguindo todas as regras internacionais, cada vez o Butantan está se tornando mais um player mundial, né, para imunobiológico. Por que não pensar que, claro que nesse momento a gente não está pensando que eu vou vender para lugar nenhum, eu estou pensando na população que está aqui, né? Sim, mas por que não pensar que possa ser um produto internacional? Por que não? Eu perguntei para a senhora sobre a questão do valor, né, de quanto custa, justamente porque para a gente aqui na Assembleia essa questão do custo é muito importante. Quando a gente passa um projeto, né, deputada? Quando passa um projeto, essa é um dos debates, uma das partes do debate. E aí eu queria perguntar para a senhora, deputada, que está ali debruçada sobre essa questão, se a senhora vê que o Estado de São Paulo tem meios de financiar toda essa pesquisa, colocar o soro na maioria dos hospitais, pelo menos. Como é que a senhora vê essa questão da dotação orçamentária? Olha, por mais que o soro tenha um custo, eu posso estar falando algo errado aqui, mas eu entendo que o custo é menor do que o da vacina, né? Que muito embora seja envasada no Butantan e haja todo um trabalho para ser produzida, ela ainda é, vamos dizer assim, em sua maior parte, importada. Existe o pagamento, né, por uma empresa internacional. E não é só a Coronavac, isso ocorre com todas. Agora tem aí uma esperança da produção, efetivamente, da Oxford no Rio de Janeiro. Não sabemos se isso vai se confirmar, mas eu imagino que o soro seja menos custoso do que a vacina. E eu insisto, o soro tem um diferencial, e pelo amor de Deus, não estou falando contra a vacina, não é isso, mas o soro tem um diferencial que ele já vai ser aplicado em quem está doente. Então, o soro tem a ver com cura, com tratamento, né? Com alívio de quem não consegue respirar. Então, assim, é algo muito importante, muito importante. E eu entendo que São Paulo tem, sim, recursos, tem recursos. Nós temos condições de fazer remanejamento orçamentário, veio muito dinheiro da União. O São Paulo teve superávit no ano passado, por incrível que pareça. Nós fizemos aqui ajustes fiscais, fizemos reforma da Previdência, houve um corte muito grande, acho até que exagerado, na saúde no último orçamento. Vou fazer uma crítica aqui que é construtiva, mas não vou deixar de fazer. Gasta-se muito dinheiro com publicidade, sendo que a gente tem necessidades muito maiores, né, do que fazer publicidade. A melhor publicidade de um político é o trabalho bem feito. Então, tem condições, sim, e nós estamos vivendo uma situação que justifica, né, justifica. Nós tivemos decreto de calamidade e eu não sei se as escolhas foram as melhores, né? Investir num soro desse me parece a melhor escolha, porque nós não temos um tratamento cabal para essa doença, não temos. Estamos lidando com o soro, com uma tecnologia que é conhecida como instituição, que é respeitada, que tem um patrimônio, vamos dizer assim, de história mesmo, entendeu? Eu não sabia dessa diferença do nosso soro para o soro argentino, mas eu venho acompanhando os números na Argentina e tenho utilizado esse argumento, utilizei na justificativa do projeto, utilizei quando entrei em contato com a Anvisa, telefonei, mandei ofício. Durante esse fim de semana, eu infernizei a vida do povo na Anvisa. Então, assim, e não fiz isso porque acho que eu sempre tenho que ter razão. Não é isso. Fiz porque eu acredito mesmo que seja um caminho. E fiquei feliz com essa informação da professora, né, de que nós temos um diferencial também com relação aos outros soros,
na medida que o vírus completo, né, o vírus inteiro, nos traz a perspectiva do enfrentamento de todas as cepas, né, de todas as caras com as quais essas ondas se manifestam. Então, tem condição sim, tem recurso sim. São Paulo é o estado mais rico da federação. Acho que pode ser aí um sinal para o país e para o mundo. Eu só não me conformo, professora, da gente demorar. Claro, vamos fazer um ensaio clínico, vamos dar todos os passos. Estou entendendo, né? Tem a primeira fase, vai ser acoplada a segunda fase. Eu entendo tudo isso. Mas eu não me conformo. Eu acho que nós teríamos que já entrar com... Na Argentina, seguiram todos esses passos? A senhora sabe dizer se foi com todos esses passinhos? As exigências todas foram as mesmas? Então, na Argentina, a única exigência que foi diferente da nossa e que nos atrasou um pouquinho foi que eles não pediram o ensaio de desafio, que é esse de você produzir a doença num animal e fazer o tratamento. Mas o ensaio clínico, sim, foi feito o ensaio clínico. E nós nos atrasamos com isso porque justamente precisou, para fazer esse ensaio de desafio, a gente precisa de infraestrutura de um laboratório NB3 para trabalhar com um animal infectado, com um vírus altamente transmissível. E aí, na USP tem esse laboratório, a gente não tinha, agora terá. A FINEP acabou nos dando um investimento aí, e a Fundação Butantan, e nós vamos ter esse laboratório até o final do ano, mas nós tivemos que ficar numa fila para poder fazer esse ensaio. E não tem o que fazer, porque tudo que as pessoas estavam fazendo, as pessoas que estão trabalhando no coronavírus, são coisas importantes, porque um está tentando a vacina, outro está tentando isso. Quer dizer, como que você define? Né? Então, a gente realmente aí atrasou um pouco por conta desse ensaio que nós tivemos que fazer. Isso nem o México, nem a Argentina, nem a Costa Rica, ninguém pediu. Então, nós ficamos assim, a gente batalhou para não fazer esse ensaio também, explicando que ele não era o modelo perfeito e etc. Mas, no fim, ele foi importante, porque nos dá uma confiança de dizer, olha, o animal, cara, tem um dia depois do tratamento eu vejo o efeito. Agora, não fazer o ensaio, deputada, é complicado, porque a gente tem que definir a quantidade de doses, a gente não sabe, né? A doença é nova. Quando se trata, por exemplo, de um envenenamento por serpente, você pode chegar a 10 ampolas, 20 ampolas. Quantas ampolas eu tenho que dar aqui? Né? O modelo animal não serve para eu dizer isso, não me dá essa resposta. Então, eu sou obrigada a fazer isso. E se eu não fizer isso bem feito, eu não consigo chegar rapidamente na população geral. Agora, o número que nós vamos trabalhar aqui também não é um número astronômico de pessoas. É um número menor, é um número pequeno. Então, o final disso, o resultado desse ensaio clínico também é rápido. Não é uma coisa que vai se prolongar por meses e meses. Né? Então, aí eu tenho que defender que essa etapa é uma etapa, ela é necessária, assim, a gente tem que fazer isso. Certo. Que bem. Já tem, doutora, pré-estabelecido esse tempo que vai durar essa etapa? E eu queria que a senhora contextualizasse também as pessoas de casa a diferença com relação à vacina e ao soro. A deputada colocou ali algumas questões, mas eu acho que é importante também a senhora contextualizar para a pessoa de casa entender por que os dois são importantes. Exato. Bom, quanto ao tempo, eu não consigo te dizer exatamente o tempo, porque tudo vai depender disso, né? Quantas pessoas vão estar lá, como é que é o resultado, quando que eu consigo estabelecer. A ideia é que seja muito rápida. Como eu disse, o soro, a resposta do soro é um negócio muito rápido, né? Então, os tempos para avaliação se está funcionando são curtos. Eu não tenho que esperar meses e meses para saber se funcionou. Vai ser logo. Eu tenho que acompanhar a doença e vou ver que ele não evoluiu para um caso grave e pronto, é isso. Né? Então, e faz alguns testes, obviamente, que eu tenho que acompanhar. Então, obviamente que nós não desenvolvemos esse soro para trabalhar em outra epidemia, né? A gente tem que enfrentar esta epidemia que está aqui e o mais rápido possível para ajudar isso que está acontecendo, que é esse caos que a gente está enxergando
hoje aí. Agora, soro e vacina são complementares, né? A vacina é uma forma inteligente de né? Quando algum agente patogênico ele esteja preparado e não deixe a doença se instalar. Isso é vacina. Então, obviamente, é uma ideia muito inteligente e é uma estratégia muito inteligente. O soro como disse a deputada, para quem já está doente. A ideia é curar. A ideia é, ou não, se não curar, diminuir o grau da infecção. Diminuir o máximo possível que essa pessoa evolua para uma doença grave. Tentar que ela não vá a óbito, tentar que ela não tenha que ir para uma UTI, tentar que ela não tenha nem que ser internada. Então, é complementar. E por que também é complementar? Mesmo que acabe a epidemia, né? Continua sendo necessário. Por quê? Porque tem um grupo, sempre vai ter um grupo de pessoas que não respondem, né? Que elas não formam anticorpos, elas não respondem. Ou mesmo esse grupo de imunossuprimidos, né? É um grupo muito importante, são muitas pessoas com imunossupressões por várias coisas, né? Várias doenças. Tem que ter uma alternativa. Né? Então, tem que ter uma alternativa. Então, não é porque tem uma vacina para a gripe que não tem remédio para a gripe. Né? Agora, aqui é mais grave ainda, tem pessoas que não respondem. Então, sempre é valoroso você ter uma alternativa. Então, é nisso que a gente acredita. Agora, você perguntou qual é a diferença é simples, é aquela que eu já falei, quer dizer, ou a vacina previne, o soro é para enfrentamento. Basicamente isso. Ou seja, a deputada Janaína está dando aula, né? Sobre o assunto. Eu realmente fiquei muito feliz com esse encontro, ainda que à distância, porque eu vou ter agora mais argumentos, né, depois dessa aula que a senhora deu, professora, eu vou ter mais argumentos para sensibilizar os colegas, porque infelizmente a gente vive também num momento de muita politização. Então, às vezes, não é contra o soro, ou contra o remédio, ou contra a vacina, mas é a favor ou contra a pessoa A ou a pessoa B. Então, esses esclarecimentos vão ser muito preciosos. Né? Eu agradeço imensamente o fato da senhora ter atendido ao convite da Melissa, ao convite da Rede Alesp, porque com esses esclarecimentos eu vou conseguir, acredito que vou conseguir mais apoio aqui na casa, para dar apoio para essas pesquisas, né? E eu quero que a senhora tenha em mim aqui uma parceira, porque eu também dei aula há muito tempo de bioética, né? E eu ensinava para os meus alunos que a gente tem que trabalhar também com os princípios, né? Da não maleficência, da beneficência, da autonomia, mas compreendendo o momento que a gente vive. E eu percebi na fala de alguns colegas, e um pouquinho, aqui é uma crítica construtiva, não é ataque, não é ideologia, não é nada disso, mas um pouquinho por parte da Anvisa, né, ao fazer essas exigências todas, talvez um pouquinho de uma insensibilidade, né, com o momento que a gente vive. E eu não senti essa mesma, entre aspas, insensibilidade com as vacinas. Por exemplo, tem uma última pergunta que eu faço aqui. Por que as pessoas acham tão normal, né, o uso emergencial de vacinas, os formadores de opinião pressionarem para correr com uma autorização? Por que isso é tido como tão natural com relação a vacinas, que também são produtos que estão sendo desenvolvidos, e não com relação ao soro? Eu senti um preconceito muito grande com o soro. Em todas as instâncias nas quais eu lutei por ele, eu senti um preconceito. É como assim, pedir uso emergencial para vacina é ciência. Pedir uso emergencial para o soro é anticiência, é acientífico. A senhora sente isso também? Tem uma explicação? Não, o que eu acho é que toda essa corrida para a vacina é justamente porque é para a massa, né? Você tem que tentar resolver um assunto muito grande. Quanto mais gente você imunizar, você vai evitar o caos, né? E baseado em tudo que a gente está acompanhando e acompanhou em todos os países que isso aconteceu. Então, eu acho que
essa ideia fixa, né, em resolver a vacina, tem tudo a ver com a tentativa de impedimento, e isso é real, né? Quanto mais gente se imunizar, quanto mais gente se proteger, menos causas você vai ocasionar. E talvez o soro, nesse borbulhamento todo, como, vamos lá, a quantidade de pessoas que você vai atingir, obviamente, é muito menor. São as pessoas que estão infectadas e são as pessoas que estão lá com risco de desenvolver a doença grave, né? Então, claro, numa situação de queremos salvar nossas vidas e queremos salvar o máximo possível, eu acho que a vacina saiu realmente na frente com tudo isso. Pode ter um certo preconceito? Pode ser que sim. Por quê? Porque a pessoa fala, soro, uma tecnologia de 120 anos. Mas soro resolveu muita pandemia já, né? Então, quando você fala isso, o Butantan foi criado numa pandemia, né? E o que o Butantan fez? Soro. E resolveu. Então, por que não, né? Por que não? Eu acho que eu acho que é muito legal estar conversando nesse ambiente. Eu acho que assim, essa aproximação com a política, com alguém que esteja entendendo o que está acontecendo, é fundamental para a ciência isso. Porque pode discutir isso dessa forma que a gente está discutindo aqui. Quer dizer, qual é o direcionamento? Cara, nós temos uma tecnologia no país, nós temos capacidade, nós temos tudo para fazer. Por que eu não incentivo isso muito? Eu tenho que incentivar isso muito. Né? Inclusive, eu não tenho dependência de importação nenhuma. Agora, óbvio que eu também tenho que incentivar a ter tecnologia brasileira para vacina. Né? Óbvio que eu tenho que incentivar ter insumos brasileiros e eu não ter que ficar presa no momento de uma pandemia. Quando o comércio está funcionando normalmente, ok, mas quando você está no meio de uma pandemia, você poder fazer um incentivo, né, para uma tecnologia nacional, as pessoas perderam um pouco, eu falo isso para o meu grupo, né? Eu acho que as pessoas com a globalização perderam um pouco do orgulho do fazer, né? Do fazer. Eu acho que realmente a gente tem que usar todas as ferramentas de inovação e de comércio e de negociações para cada um fazer aquilo que ele é competente e agilizar, e é o que está acontecendo na vacina, né? Está muito bem feito também, porque cada um faz um pedaço e vamos resolver o mundo, né? Mas também não perder esse orgulho de ter a sua tecnologia. E nesse caso aqui o soro é isso, né? É uma tecnologia nossa, é dominada há muitos anos, que pode ser que vai ajudar. Então, merece um incentivo e merece um incentivo de todos os órgãos, né? E por isso que a gente faz questão de que a Anvisa, inclusive, seja parceira nesse desenvolvimento. Eu acho que é uma necessidade, é uma questão, é um papel também da agência regulatória ser parceiro no desenvolvimento do produto que nós somos capazes de fazer. Então, eu de verdade fiquei muito feliz também com essa... Alguém me perguntou se tem isso, eu falei, claro que eu quero, porque eu acho que é um grande momento da gente aproximar a ciência com uma pessoa que está falando, né, de uma tecnologia nacional e que está vendo nisso uma possibilidade de realmente a gente enfrentar. E se nós conseguirmos enfrentar, veja, apesar de uma tecnologia de 120 anos, que não é bem assim, porque obviamente que a gente teve vários incrementos aí, mas é capaz da gente fazer história no mundo com isso, né? E agora, eu não estou nem preocupada com isso, eu estou preocupada em diminuir a fila que está lá no hospital, eu estou preocupada em impedir que as pessoas agravem a doença. Eu tenho falado que assim, ó, não pelo nível da ciência que teve que ser feito nisso, mas pela probabilidade da gente conseguir salvar alguém. Se a gente conseguir fazer, eu tenho certeza que do grupo inteiro, porque é muita gente que trabalhou nisso, do grupo inteiro isso vai ter sido o melhor trabalho das nossas vidas. Né? Apesar da gente trabalhar com ômicas, trabalhar com alvos moleculares, com tecnologias de altíssima, de high performance, com certeza, se a gente salvar a vida, vai ser o melhor trabalho das nossas vidas. Então, eu acho que isso é muito legal e eu fico muito feliz de ter alguém que está aí defendendo também isso, está vendo isso. Que bom, parabéns por esse trabalho, parabenizo na pessoa da senhora toda essa equipe, né? E quero dizer que podem contar comigo, estou à disposição para acompanhar esse ensaio de perto, se for possível, e vou seguir brigando por esse soro, que eu acredito nele,
e vamos salvar muitas vidas. Obrigada, professora, muito obrigada, que bom. Com Eu que certeza. agradeço muito. Queria agradecer a ambas. Infelizmente, a gente não tem um tempo maior para a gente conversar, mas foi um programa sensacional. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de conduzir esse debate tão importante para todos nós. Deputada, muito obrigada pela confiança mais uma vez, por esse debate tão importante. Obrigada, deputada. Obrigada, meu anjo, muito obrigada. Obrigada, professora. Deus te abençoe, te dê muita saúde para salvar Eu te muitas agradeço vidas. muito. Doutora, muito obrigada. Eu queria, só para terminar aqui a conversa, dizer que há cerca de 10 dias a minha mãe tomou vacina do Butantan e foi muita emoção, muita. Eu até peço desculpas, porque eu fiz um post agradecendo ao Instituto Butantan e vocês me responderam dando obrigada, mas vocês soubessem como é importante para cada um de nós, como vocês estão sendo importantes para cada um de nós. E aí eu queria dizer para a senhora, para todo o Instituto Butantan, muito obrigada, e eu peço desculpas pela emoção, porque realmente não tem como. Não, eu também agradeço muito, agradeço a oportunidade das duas, né, de estar aqui conversando com vocês, e muito, muito agradecida à deputada, eu acho que é um momento fantástico, tomara que isso seja aberto, né, que a gente pudesse ter muito mais oportunidades, os pesquisadores tendo mais oportunidade de conversar e ajudar a pensar numa política mesmo, né, de ciência e tecnologia, e tecnologia também, né. E claro, veja, o Butantan é isso que você falou, é uma missão do Butantan, a gente abraça a causa e nós somos educados no Butantan a responder. Então, é isso, a gente está trabalhando duro, mas é nossa missão. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou sobre o soro para reduzir a gravidade da Covid. Falamos com a deputada Janaína Pascoal, do PSL, com a doutora Ana Marisa, que é a idealizadora desse projeto, que ela é diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.